pagamento. Eu estou com os boletos lá, boletim, né? No dia 5. Opa. Não, ele não deixa não, preocupa não. Eu fui por 5. Aí, o boleto desse empregado é R$500. Pronto. Aí você chega, pega cheque no tal. Aí vai lá, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai 10. Até acabar o... Pronto. Tranquilo, se você quiser. Não, você aqui você muda. Aí você chegou, colocou o banco. Aí eu vim aqui atrás, padrão. Na outra que eu vou fazer, ele entra do banco também. Ele vai ele pega o último, né? Muda aqui, que se eu mudar aqui, aí na próxima que eu ver, vem banco. Aí o outro, aí você vai mudando. Tá? Esse é o pagamento. Beleza? Bem, o que mais? Parece que é só isso, né? Então, ele vai entrar aí e depois nós vamos entrar no encerramento. Vai ter um cafezinho e no fim nós vamos sortear, no finzinho mesmo, né? E nós vamos sortear, vai pegar aqui, aí vocês pegam o diploma e pega, quem for os primeiros que for saindo, vai pegar o diploma, vai pegar o mel, ou então o lugar, ou então os primeiros que sair. Primeiro vai pegar esse aqui, o próximo vai pegar esse aqui e vai embora, tá bom? Até logo. Fala. Pessoal, o seu Everaldo agora vai descansar a garganta agora um pouquinho, né? Trabalhou bastante aí. Aí eu vou terminar a minha palestra com vocês aqui. Aí nós vamos pro café depois, tá bom? Porque senão, aí ele começa a fazer o fechamento das demonstrações, aí para e perde. Aí se vocês forem pro café, vocês vão perder o raciocínio do fechamento das demonstrações. Então vocês aguentam um pouquinho, eu vou ser bem rápido. O que o senhor disse, senhor Everaldo? Nada. Nada, né? Pessoal, a gente está fazendo esse curso também e está trazendo algumas informações para vocês. Otávio, você perguntou o que eu estou pensando, vou ser sincero. Eu gostaria que esse cara entrasse na chapa. Você perguntou? Nossa Senhora, o homem está me apertando demais. Aí, pessoal, então é o seguinte, nós estamos aí no limiar do SPED social, né? Comumente folha de pagamento. E eu não consegui trazer ainda um depoimento do Samuel Kruger, que é da Receita Federal. Ele, num congresso em São Paulo ano passado, em dezembro do ano passado, ele disse que ia entrar em julho de 2013. Portanto, saiu agora no sistema do SPED, que vai para janeiro de 2014. Tá? Então, o depoimento dele é muito bom, que ele deu uma sintetizada de todas as informações. Talvez eu não conseguiria falar o que ele falou. Aí eu queria que vocês ouvissem, tá? E aí eu vou entrar no balanço de abertura, como é que você vai se fazer o procedimento, como é que é apresentada as demonstrações contábeis hoje, e depois a gente parte para a ITG 1000, que aí a gente senta, tem a carta de responsabilidade, que a gente vai discutir isso daí, tá? E depois o Everaldo só entra na parte de fechamento. Porque ele entrar com demonstração agora, se você não sabe nem como vai ser o modelo que você tem que apresentar, né? Então, vamos ouvir o Samuel Kruger, para vocês tomarem a dimensão do que está vindo por aí. Wesley. A EFD Social já tem data prevista para o lançamento do layout, dezembro deste ano. Caso o cronograma seja mantido, a entrega do documento passa a ser obrigatória a partir de julho de 2013. Sobre este assunto, nós conversamos com o coordenador-geral da fiscalização da Receita Federal, Samuel Kruger. A EFD Social vai abranger 100% dos empregadores do país. Pessoas jurídicas, pessoas físicas, empregadoras, e também aquelas pessoas jurídicas que, por sua atividade, estejam obrigadas a alguma informação previdenciária.
como aquelas que adquirem produção rural ou comercializam produção rural, mesmo que não tenham empregados, né? Então, toda a parte que hoje consta da GFIP, e hoje essa obrigatoriedade já é dessa forma, né? Vai passar a ser da IFD Social. A previsão é que em dezembro de 2012 seja publicado já a instrução normativa que vai instituir a obrigatoriedade juntamente com o layout da IFD Social e que a exigibilidade seja a partir de julho de 2013, né, com a primeira entrega então em agosto de 2013, dia 7 de agosto de 2013. A adequação é a padrão hoje adotada nos demais módulos do SPED, né, 6 meses de antecedência para que as empresas e os demais obrigados se preparem, né? Seus sistemas e tudo mais. Olha, inicialmente eu não creio que haja uma redução das obrigações acessórias, até porque vai haver um período de adaptação dos próprios órgãos públicos envolvidos, né? E eu creio que inicialmente vai ser uma obrigação a mais, mas com perspectivas de que haja redução em pelo menos 9 obrigações em um período relativamente curto. A própria Receita Federal ela tem orientado já as coordenações gerais, né, para que acabe logo com a DIRF, e a DIRF faz parte do nosso projeto. A DIRF é uma das obrigações que vão ser extintas, bem provável em 2014 já. Estará sujeito também a IFD Social, as prestadoras de serviços, né, as tomadoras, né, cada uma do seu lado vai fazer as informações da contribuição. Então, por um lado, as tomadoras terão que terão que fazer a informação dos serviços tomados, né, e as prestadoras terão que fazer a informação por prestadora, né, e com os valores das retenções, com os valores dos serviços prestados, né, todo o detalhamento dos serviços, né, inclusive das notas fiscais. Tá? É um detalhamento um pouco maior hoje em relação à GFIP. E da mesma forma as construtoras, né, que caem nessa mesma situação. As construtoras de serviço também terão que fazer as suas declarações, levando em conta aí a sua atividade, né, de prestação de serviço. Com relação a processos judiciais e administrativos, o contribuinte poderá fazê-lo, as suas contestações, né? E a informação que vai na IFD Social poderá já vir com essa contestação judicial administrativa e já relacionado aos processos. Ele terá que relacionar os processos, esses processos serão validados, né? E falando em validação, toda a IFD Social terá validações, não só dos processos, mas de cadastro, né? Uma outra inovação também será a substituição do principal identificador hoje do trabalhador, que é NIT e PIS, passa a ser CPF, não mais o NIT e o PIS, né? O NIT e o PIS será ainda informado por algum tempo, até que haja uma adequação dos cadastros do INSS e da Caixa Econômica, né? E no futuro próximo é até provável que esses identificadores NIT e PIS, a não ser que a Caixa não abra a mão deles, eles passam a não existir mais, né? Que hoje nós temos um problema muito grande com relação ao NIT-PIS, que é a fragilidade desses identificadores. É muito comum hoje encontrarmos trabalhadores com diversos itens, diversos números de PIS e NIT. E da mesma forma, um único NIT hoje é comum encontrar atribuído a diversos trabalhadores, né? E como o CPF não tem esse problema, ele é um identificador bem mais forte, a ideia é que realmente ele antes, né, de acabar com o NIT e o PIS, faremos nas bases do INSS, né, que é do CNIS, que dita os benefícios da Previdência Social, faremos um batimento entre CPF e NIT, né, e a Caixa deve fazer a mesma coisa. Vamos preparar por aí, né? Aí, pessoal, é o seguinte. Eu acredito que todos vocês fazem contabilidade, né? Eu estou aqui acreditando que vocês fazem contabilidade. Bom, aqueles que não fazem, a gente
vai dar uma dica para vocês, né? Que é o balanço de abertura. Como é que eu vou proceder? A minha empresa tem 10 anos, nunca fiz escrituração contábil. O que eu devo fazer? Né? Então, eu vou dar uma orientação para você. Primeiro, eu vou perguntar para vocês se nós vamos surfar nessa onda de fazer contabilidade. Né? Porque a Cefaz está aí atrás das empresas do Simples. Ela mudou o foco agora em cima das empresas do Simples, não é verdade? Aí eu trouxe essa informação aqui para vocês. Gerência de fiscalização da Cefaz apresenta um plano, né, que vai fazer o cruzamento das informações dos cadastrais das empresas do Simples, né? Cruzar a FD, né, das informações, os conhecimentos de transporte, nota fiscal eletrônica, né, dos contribuintes. O Severaldo falou da mulher lá que comprava no CPF dela com o endereço. Onde é que eles fizeram? Cruzamento das notas fiscais eletrônicas, né? Então, a Cefaz deu uma virada de foco, né? E com relação aos cartões de crédito, isso aqui foi outra informação que saiu no mês de maio no portal da Secretaria da Fazenda. Cefaz vai conferir vendas do Simples Nacional, né? Então, a partir de agora, a Secretaria da Fazenda vai disponibilizar para os contabilistas o cruzamento das informações enviadas pelos administradores de cartão de crédito. É aquele raio-x do contribuinte, né? Que eu disse para vocês que onde a gente entra. Vocês sabem onde é que vocês entram aí ou não? Alguém sabe o raio-x do contribuinte? No portal do contabilista tem um raio-x. Aí vocês vão clicando em cada link ali que tem ali, aí ele vai te dando as informações que estão dentro do sistema, né? Esse aqui foi quando as empresas que nós trabalhamos para ela e do qual elas venderam mais no cartão de crédito do que tiraram nota, a gente vai lá na Secretaria da Fazenda e eles falam, faz a retificação do pagamento do Simples. Então, você não tirou nota, gente, é aquilo que o Severaldo falou. Tá? Então, é aquilo que o Severaldo falou, que vai lá e aumenta. Você tirou nota para você fazer aquele cálculo lá em janeiro de 2012, por exemplo? Não tirou. E a Secretaria da Fazenda, não, eu quero que você vá lá, retifique e põe uma receita de 10 mil reais lá. Você tirou nota de 10 mil? Não. Você tem que ir lá e colocar o valor que a Secretaria da Fazenda está fazendo. Por que ela faz isso? Porque se ela autuar o seu cliente está fora do Simples. Está entendendo? Vai lá. Se naquele mês de janeiro você fez uma venda, está lá registrado na Cefaz, 10 mil reais que você tem que fazer. Você tem que ir lá e aumentar. Se o seu faturamento de janeiro de 2012 foi 20 mil e tem lá 10 mil, você vai chegar lá, vai retificar, vai colocar mais 10, passa a ser 30. Todos, aí tem que retificar mês a mês lá na declaração do Simples, tá? E por que não faz logo, né, senhor? Tá vendo aí? O Severaldo deu a dica para vocês, tá certo? Faz todo mês. Faz todo mês, tá bom? Mas aí se você não fazer a contabilidade, como é que você vai detectar que seu cliente está vendendo cartão de crédito? Se você não faz, né? Avisa para ele, né? Tá aqui a razão porque a Secretaria da Fazenda está buscando essas empresas do Simples Nacional, porque aqui nós estamos, a arrecadação nacional do Simples Nacional, entenda que isso aqui bilhões de reais, isso aqui milhões de reais, né? Veio crescendo, 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 e em 2012 ela deu uma caída, né? Então, uma caída substancial aqui, e a Secretaria da Fazenda vão correr atrás dessas empresas aí para ver o que está acontecendo. Aí eu disse para vocês que como é que nós iríamos trabalhar, né? Que o Conselho Federal está editando. Quem está no lucro real, qual a normativa que nós temos que olhar para ela? A Lei 6.404, o CPC completo, que são todas as normativas do CPC, das IFRS, né? E as normas contábeis editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, diz que são as normas full, completíssimo, quem está no lucro real, tá bom? Quem está no lucro presumido, onde que você tem que olhar? A Lei 6.404, o CPC das PMS, que é das pequenas e microempresas, é um livrinho marronzinho editado pelo Conselho Federal. A Resolução 1255, Resolução 1285 e 1255, e a Resolução 1330, que traz o novo formato das demonstrações contábeis, né?
Aí eu estou no Simples Nacional. O que o Conselho Federal editou? A normativa 1330, que é a resolução, e a ITG 1000, que é a resolução 1418, editada em dezembro de 2012, que é chamada ITG 1000. Né? Entidades sem fins lucrativos, tá? Já temos uma normativa específica para ela, é a 1409 de 2012. Então, nós temos que obedecer essas normativas para que nós possamos fazer as nossas escriturações contábeis. Tá? Saiu a normativa recente, 2012, a 1429, são as entidades desportivas. São entidades de times de futebol. Tá? Os de cooperativa têm a informação de que ela já está na forma para sair. Quem mexe com cooperativa, fique-se atento aí, porque no site do Conselho Federal pode sair alguma normativa. E assim vai vindo, pessoal. Tá? Em outras atividades, e o Conselho vai determinando isso daí. Aí, balanço de abertura, né? Nós temos um parecer técnico lá da Vice-Presidência Técnica do Conselho Federal, que ele conceitua o balanço de abertura. Entende-se por balanço de abertura o levantamento quando da abertura da escrituração contábil, reorganização ou reinício da escrituração, nos casos em que a empresa já está operando. Né? Nesses casos, devem ser observadas as normas brasileiras de contabilidade específicas e aplicáveis. Né? Aí ele vem com um adendo aqui. Né? Em tais casos, é imperioso que se busque, através de intensa e inesgotável pesquisa, dados e valores para promover um balanço de abertura. Né? Ele acabando aqui. E aí, vocês, grande maioria, fica, por que eu vou fazer, aonde eu vou buscar essas informações? Né? Então, eu vou te dar uma dica aqui. Severaldo disse que um alemão veio aí fazer uma auditoria e foi no banheiro dele, né? Eu acredito que vocês vão ter que ir no banheiro dos empresários de vocês, porque onde ele guarda documento contábil é lá no banheiro, não é? Então, aí você vai lá no banheiro dele, pega o documento que você lhe for pertinente a você, tu leva para o teu escritório e dá uma organizadinha, mais ou menos assim, né? E aí, a gente vamos elencar o que nós precisamos para fazer um levantamento patrimonial, né? Eu preciso de saldo bancário, saldo de caixa, estoque, duplicados a receber, imobilizado, intangível, cálculo de depreciação, apurações trabalhistas, né, previdenciárias, tributárias, fornecedores, parcelamentos, empréstimos, capital social. Gente, e lucros e prejuízos, né? Se você elencar para esses 14 itens aqui, vocês vão ver que todos eles são mensuráveis. Tem como você buscar essas informações. Tá? Hã? Sim. Olha, por exemplo, o capital da empresa. Você não vai olhar para onde? Contrato social, não vai? Correto? Mobilizado. Então vamos lá. Oi. Não, eu estou buscando saldo em 31 de dezembro de 2012. Porque eu vou começar minha contabilidade em 2013. Então eu estou buscando saldo em 31 de dezembro de 2012. Pode. Ué, mas um dia. Mas você tem que elaborar, meu amigo. Você tem que parar um dia da tua vida, da vida da empresa, para você elaborar o balanço. Você sabe por quê? É porque existem muitos programas, e programa que você pode pegar 31 de dezembro de 2012 e exportar para o exercício seguinte. Tá certo? A critério seu, do jeito que você quiser fazer. Sim, Everaldo. Patrimonial. Se eu falar balanço de abertura, fica feio, né? Aí eu vou levantar o balanço patrimonial da empresa, né? Então, lá ele coloca no dia 1º, ou então dia 31 e passa para o... No nosso programa eu vou colocar para você dia 1º e ele já está com aquele saldo agora para frente. Resolvido o problema. Mas vai chamar balanço patrimonial, levantamento de balanço patrimonial.
Mesma coisa, tá? Vamos fazer um exemplo aqui agora mesmo. Você vai ver que você vai entender e vai ficar joinha. Então, pessoal, é o seguinte. Saldo bancário eu não consigo mensurar, pegar através dos extratos. Saldo de caixa. Onde eu posso pegar saldo de caixa? O próprio levantamento que o nosso cliente tem, ou se você não tiver, aquelas informações, né, que está lá na declaração do Simples Nacional. Você não coloca lá saldo de caixa inicial, saldo de caixa final? Aquilo lá não é parâmetro para você? Aquilo é real? Por isso que eu brinquei com vocês de manhã, né? Tá? Estoque. Eu não tenho o estoque levantado em 31 de dezembro? Tem. Duplicatas, imobilizado. Aí quando a gente chega no imobilizado, a empresa tem 5 anos, né? E tem o imobilizado que deprecia em 10. Aí eu tenho que pegar aquele imobilizado pelo valor histórico da nota e estou iniciando o 6º ano da contabilidade. Então quer dizer, 5 anos já foi depreciado 50% desse bem. Então eu tenho que lançar a depreciação 50% desse bem, tá? Intangível, né? As obrigações trabalhistas, folha de pagamento, o Saveraldo mostrou o saldo ali de folha de pagamento, dos impostos, né? Previdência, férias, né? Parcelamentos, fornecedores. Como é que eu faço fornecedor? Olha, pega as suas notas, cujo vencimento de suas duplicatas se daria no exercício subsequente. Tem condição de fazer tudo isso, né? Parcelamentos, refis, simples, o que se tiver, você tem como buscar. Né? Empréstimos bancários, capital social, você busca lá no contrato. Então, pessoal, e lucros ou prejuízos. O que significa isso aqui? Ele está em destaque porque ele é o balanço, é o fiel da balança. Então, a gente começa a fazer, buscando essas informações, que nós temos condições de buscar elas, né? Até aí tudo tranquilo, né? Aí, de base disso, eu botei só alguns exemplos, só para que vocês possam tomar esse conhecimento, como é que vocês fazem isso. Eu achei de caixa 5 mil, banco 15, estoque 100, duplicados a receber 50, móveis utensílio 10 mil. Aí eu coloquei 50% porque eu depreciei 10% ao ano, então são 5 anos. Para ficar mais fácil o cálculo, eu exemplificar para vocês, não é verdade? Veículos. Ele só tem 1 ano, eu depreciei só 20%, né? Então vamos lá. 50% de 10 não é 5? Está aqui. Tá? 20% de 50 não é 10? Então está aqui a depreciação acumulada realizada. Então eu tenho que fazer isso. Por que também que você tem que fazer isso? Porque se você vender um bem desses aqui, você não tem que fazer depreciação para apurar ganho de capital? Correto? A receita não aceita você fazer o ganho de capital de 10 mil menos 15 que você vendeu. Você tem que depreciar o bem aqui. Ó. No caso, desse exemplo que eu estou te dando, se você depreciou, qual o valor residual do bem? 5 mil. Você vendeu por 15? 10 mil de imposto de ganho de capital. Tá? Sim. Jurídica. Eu estou trabalhando com a empresa jurídica. Você já viu? Você já observou que já estou em janeiro de 2013? Eu estava lá, tentando dezembro. Aí eu já iniciei o meu balanço de abertura com dessa natureza. Meu passivo, salários, INSS, simples, fornecedores, parcelamento refis, banco de longo prazo lá, capital social. Aí, para mim fechar, eu apurei que eu tinha um lucro de 35 mil. Aí você fala, mas esse lucro é fictício. É. E é. Aí vai lá, lucros ou prejuízos, né, no balanço de abertura. Vamos ver o que diz o texto legal? Os lucros apurados de acordo com esta metodologia não poderá ser distribuído para os sócios e se incorporado ao capital. Tem uma corrente que defende isso daí. Onde é que tem embasamento legal? É a Lei 9249 de 1995, que no seu artigo 10º diz o seguinte: os lucros ou dividendos calculados com base em resultados apurados. Eu apurei meu balanço de abertura com base em resultados? Não. Não.
a partir de janeiro de 96, pagas ou creditadas para as pessoas jurídicas com base no lucro real, presumido ou arbitrário, não ficarão sujeitas à incidência do imposto na fonte. Então, quer dizer, eu não apurei com base de resultado, então eu não posso distribuir para o sócio esse lucro. Ele vai ficar indefinitivamente lá no meu balanço. Tá certo? Então, o que nos dá esse embasamento, né? Prejuízos acumulados, né? Que se a diferença entre o ativo e o passivo também não poderá ser compensado na determinação do lucro real também. Tá? Se a empresa vier a ser tributada, esse lucro que você levantou no balanço de abertura, você tem que ter certo cuidado, porque para você não ter implicações com a receita. Por quê? Tendo em vista que se tratasse de um prejuízo meramente contábil. E assim também um prejuízo, um lucro meramente contábil e não fiscal. Tá? Fiscal por quê? Se apurava com base em resultado. A receita menos despesa e apurava. Entendeu aí? Tudo bem, né? Tá certo. Os lançamentos contábeis, né? Os lançamentos você pode fazer de duas maneiras, de partidas simples ou de partidas dobradas. Né? Então vamos lá. Os lançamentos eu poderia fazer de partida dobrada. Eu posso debitar a caixa, pois não. Pode. O aumento de capital pode. O lucro sim. Tá? O lucro sim. Então vamos lá. No ativo, débito de caixa, eu vou fazer um crédito de balanço de abertura, né? E o passivo, débito de balanço de abertura, crédito de simples a recolher. Vocês são contadores, a hora que eu terminar os meus lançamentos, essa conta transitória que é o balanço de abertura vai ficar zerada, não vai? Todos os meus lançamentos, né? Aí eu vou ter o saldo. Otávio, eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer partida simples. Gente, não tem problema. Você vai lá, debita a caixa, vai lá e acredita simples a recolher. Pronto, o Everaldo vai fazer agora mesmo. Eu vou abrir aqui a balança aqui e ele vai fazer esse informativo para vocês. Feito isso daí, a gente inicia a nossa escrituração e tudo, né? Então aí a ITG 1000, ela vem determinando alguns formatos de algumas demonstrações contábeis, né? Demonstração do resultado do período, demonstração dos lucros ou prejuízo acumulado, demonstrações de mutações do patrimônio, demonstrativo do fluxo de caixa. Você não lembra de manhã cedo eu falei para vocês que era só para as empresas com PL acima de 2 milhões? Olha o Conselho Federal determinando se fazer fluxo de caixa. Por quê? Ela não é obrigatória, mas ela é estimulada para o Conselho Federal, porque essa empresa do Simples pode passar para ser uma empresa do lucro presumido, né? Depois do lucro real, e você já estaria habituado a fazer o demonstrativo de fluxo de caixa. Balanço patrimonial, notas explicativas. Opa! Nota explicativa não é só para a empresa SA? Agora não. Agora, a normativa da ITG 1000 está determinando que você tem que colocar notas explicativas no seu balanço, tá? Eu vou explicar para vocês agora mesmo. Bom, continuando. Novidade agora também, né? Que está dizendo o formato que você tem que fazer suas demonstrações. Tem que ter denominação da entidade, data de encerramento do período, né? E do período que está sendo coberto, né? E a apresentação dos valores dos períodos encerrados em primeira coluna e em segunda coluna dos valores anteriores, do período anterior. Então, quer dizer, os nossos balanços agora vão ficar nesse formato. E de verde é o exercício que eu estou encerrando e de amarelo é do exercício anterior. Então, esse é o meu balanço patrimonial. Tá? Outra coisa, reserva de lucro. Está no artigo 195 da Lei 6.404, se não me engano. Reserva de lucro, 5%. Você também tem que fazer reserva de lucro. O seu Everaldo vai fazer. Lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Não existe mais lucro do exercício. Prejuízo do exercício. Existe agora lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Me perguntar, por que você colocou prejuízo que você está falando aí? É porque nesse exercício aqui, ele teve lucro, e nesse aqui, ele não teve, ele poderia ter dado prejuízo. Eu deveria ter colocado algum valor aqui para ficar mais exemplificado o exemplo, né?
mas é um ou outro. O seu Everaldo vai demonstrar isso daqui, tá? Para vocês, na prática, como é que isso aí funciona. Nossa DRE, também em 2 colunas. Tá? Em 2 colunas. O Everaldo falou lá, não existe aquele receita não operacional, né? Agora é outras receitas e outras despesas operacionais. Aquele negócio não operacional, aquilo não existe mais também. A normativa acabou com aquilo. Tá bom? Aqui, para vocês verem, nós estamos tratando